Olá, pessoal. Eu sou o Dermeval Nonato, presidente da Fabasa. Estou aqui com Alexandre Barreto, diretor administrativo e financeiro da Fabasa. Nós estamos aqui para fazer um bate-papo acerca do que aconteceu nos investimentos, no mercado financeiro em 2024 e também falar um pouco das perspectivas para o ano de 2025. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Oi, Dermeval, tudo bem? Alô, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. Vamos debater um pouquinho aí sobre o que foi o ano de 2024 e, como você falou, as perspectivas para 2025. Maravilha. Então vamos conversar um pouquinho, Alexandre, sobre o cenário econômico de 2024. A gente sabe que aconteceram muitos eventos e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a política monetária. Tá, Dermeval, falando um pouco de política monetária, o ano de 2024 ele começou até certo ponto otimista, tá? A gente veio com a Selic aí em 2023 de 11,75 e durante o ano de 2024, os analistas financeiros, eles meio que convergiram num consenso de que a Selic ia terminar em 24 em 9%. Essa queda até aconteceu, só que ela durou somente até julho, quando a Selic chegou a 10,5%. Só que já a partir de setembro, a trajetória mudou e aí a gente teve uma Selic em 2024 de 12,25%. Mas isso teve um motivo, tá? Eu acho que o motivo principal foi a inflação. A inflação no primeiro semestre, acho que ela parecia um pouco controlada até, só que no segundo semestre, por conta principalmente do aquecimento da economia brasileira, teve também a questão dos níveis muito baixos de desemprego aqui no país, 6,1 chegou a bater a taxa de desemprego, então isso tudo teve uma pressão muito forte sobre os preços. E o Banco Central precisou atuar, ele precisou atuar com o remédio que ele tem, que é o aumento de juros. Então, Remédio amargo, né? Amargo. Toda a população sente e não foi diferente com os nossos rendimentos aqui na Fundação. E os efeitos da inflação em conjunto com a questão da política fiscal? Esse ano se falou muito a questão do controle de gastos, né? O controle de gastos públicos, e até hoje se fala essa relação dívida-PIB, que hoje gira em torno de 76%, mas o mercado olha muito o futuro, né? De bater 90% e ficar incontrolável. O que é que isso gerou de impacto, essa percepção de mercado? Porque o ministro da Fazenda saiu com um pacote de gastos, mas o mercado me parece que não aceitou bem esse pacote que o governo lançou. Como é que isso gerou, quais foram os efeitos que isso gerou nos ativos que a gente investe no mercado financeiro? Boa pergunta. Eu acho que corte de gastos foi o tema mais comentado no país no ano passado, tá? Todos os veículos de notícias comentaram sobre isso e realmente é um assunto bem importante porque trata da solidez do mercado financeiro, do governo aqui, da capacidade do governo pagar as contas e as suas despesas. Então, a partir do momento que o mercado financeiro ele observa que a tendência dessa curva, como você falou, no longo prazo, o mercado financeiro sempre observa o longo prazo. Ela estava convergindo para um aumento substancial de 76 para 90, ele inevitavelmente vai exigir que o governo se mova, que o governo faça alguma ação para reduzir esses gastos, tá? E isso foi feito, como você falou, o ministro Haddad, ele em finalzinho de novembro ali, ele soltou um pacote de corte de gastos, em torno de 70 bi, para 25 e 26, só que o mercado não aceitou bem e diante disso aconteceram alguns eventos econômicos importantes até. Depois dessa divulgação, a gente percebeu que a curva de juros, tanto na ponta longa quanto na ponta curta, abriu bastante. Então essa abertura da curva de juros sensibiliza demais as nossas aplicações aqui na Fabasa. Por quê? Porque a gente majoritariamente está aplicado e alocado em renda fixa. Tá? Então, quando você tem essa abertura de curva de juros, a gente sente isso na nossa cota. Um outro fator também, uma outra consequência que foi bastante importante foi a escalada do dólar. Tá? O dólar, nesse período exatamente, ele chegou a 6,30. Foi o recorde aí da cotação do dólar no plano real. Então, isso tem um impacto também aqui nos nossos investimentos. E, para finalizar, eu acho que é importante salientar a questão da Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores em dezembro ela caiu 4%. Apesar da gente não ter uma exposição tão grande à Bolsa, apenas 4% a 5% do nosso portfólio é em Bolsa,
a gente também teve uma rentabilidade negativa nesse portfólio exclusivamente. Maravilha. É interessante o que você está falando, porque o mercado trabalha com expectativas, né? E quando você vai olhar o número frio do ano, a relação dívida-PIB está, de certa forma, controlada, mas o mercado sempre olha a trajetória da curva, né? Então, a mesma coisa a inflação, né? O Banco Central ele sobe os juros olhando a tendência da inflação, a curva de juros futura, para poder ele já marcar agora a taxa de juros. E essa questão que você coloca aí, que é muito importante, da abertura, né? Que é um termo que a gente costuma utilizar no mercado financeiro, da abertura de juros, da curva de juros, tem muito a ver com isso, né? Então, a percepção de risco que os investidores têm sobre os ativos, né, do governo faz com que o governo tenha que pagar um prêmio maior. E essa subida, quando um título público, né, está pagando inflação IPCA mais 7 e chegou a bater inflação mais 8, né? Essa mudança, essa abertura que na marcação a mercado sensibiliza os investidores, os investimentos em renda fixa, mas são aquelas coisas que são muito de curto prazo, né? Isso. Depois se recupera, né? É verdade, porque assim, nunca a gente vai ver nossos investimentos seguirem uma linha reta, né? Vão ter as oscilações, isso é normal em investimento. Nosso investimento é para longo prazo, então a gente não tem que ficar preocupado nessa parte conjuntural de um ano específico. A gente tem que olhar sempre o longo prazo e a trajetória dessa rentabilidade. E assim, esse ano também teve a eleição do Trump, né? Vamos Verdade. falar um pouquinho dos efeitos de final de ano, e eu sei que está tendo desdobramento ainda em 2025, mas a gente já podia falar um pouquinho sobre o final de ano, a eleição dele que foi em novembro e os efeitos já que trouxeram para o mercado. Verdade. Trump ele chega com uma política totalmente inflacionária. Ele tem algumas ações em seu plano de governo que vão impactar diretamente na inflação americana. Tá? A gente pode citar duas aqui, por exemplo, as principais. Talvez a questão da imigração, ele está com um poder, com uma regulação muito maior na imigração, está acontecendo até deportações que a gente está vendo. Tá? A gente tem também a questão das tarifas comerciais, para parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, quando você consolida essas duas ações, esses dois modus operandi de governar, você inevitavelmente vai trazer inflação para o mercado interno americano. Isso não é bom nem para eles, nem para a gente, diga-se de passagem, porque a partir do momento que a inflação nos Estados Unidos continua resiliente, o Banco Central americano ele cada vez mais terá menos poder de reduzir os juros por lá. Então, o que a gente não quer é que o Banco Central americano ele permaneça com os juros no nível que está, porque os Estados Unidos é o porto seguro de todo investidor mundial. Então, a partir do momento que ele mantém a taxa de juros, esse recurso que está lá, dos investidores internacionais, deixam de vir aqui para o Brasil, para os países emergentes. E esse recurso internacional ele é muito importante para movimentar a nosso mercado financeiro interno, bolsa, título público, enfim. É muito importante que esse recurso internacional chegue para movimentar a nossa economia também. E você falou que o mercado americano é um porto seguro, aí eu me lembrei aqui agora, um fato importante, que a gente, na Fabasa, a gente tem um portfólio de investimento exterior e que em 2024 ele teve uma boa performance. Aí eu aproveito para você falar um pouquinho disso e já ir falando um pouco de como é que foi o resultado em 2024. Ah, legal. Verdade, a gente tem um limite legal, tá, pela resolução do Conselho Monetário Nacional, de até 10% da nosso portfólio de cada plano ser alocado em investimento no exterior. A gente finalizou o ano de 2024 em torno de 9 a 9,2% do portfólio. É um segmento que a gente gosta muito, a gente descorrelaciona o investimento aqui do Brasil, então foi um segmento que alcançou assim, rentabilidades muito boas, mais de 40%, alguns fundos tiveram 60% de rentabilidade. E é bom, assim, diversificar, a diversificação é salutar no investimento. Então, a gente tem um pouco de investimento no exterior, a gente tem também investimentos estruturados em fundos multimercados, a gente tem a própria renda fixa,
que é o carro-chefe da fundação. A gente tem 80% do nosso portfólio em renda fixa. Temos também a renda variável, tem em torno de 4% a 5%. Então é isso, a gente procura diversificar para estar realmente rentabilizando o máximo possível. Tá. E 2024, engraçado que até novembro, né, a gente estava muito perto na meta, seguindo a meta, e esses eventos que você já citou anteriormente fez, sobretudo em dezembro, nessa abertura de curva, fez com que a gente ficasse um pouco aquém da meta em 2024, né, nos planos. Mas, assim, já em 2025, no início, você veja que é importante, quem é investidor de longo prazo, como a Fabasa e as fundações de previdência complementar, eu costumo dizer não olhar a fotografia, olhar o filme, né? Quando a gente coloca os nossos resultados em 5, 10 anos e vai comparando com o mercado, a gente consegue trazer resultados interessantes, extraordinários em relação ao mercado financeiro, inclusive, né, os fundos de PGBL e até mesmo as outras fundações, a gente está muito bem posicionado. E eu já vi que esse início de ano, já em janeiro, a gente já teve um resultado bem expressivo já no início do ano, né? E aí eu queria já, para a gente já ir finalizando, você falar um pouco das perspectivas para 2025 e já comentar o porquê desse resultado já em janeiro, né? Que a gente já teve um resultado aí de 1,34% em janeiro. Fevereiro também já está indo num bom caminho. E aí você já falar dessas perspectivas para 2025, que eu acredito que a gente provavelmente vai ter um excelente resultado aí em 2025. É verdade. Eu vou só voltar um pouco para 2024, o que você falou, eu gravei o dia até, tá? Foi no dia 27 de novembro, a gente estava com as metas todas batidas, nossos 2 planos, o BD e o CD. E aí teve o anúncio lá pelo Haddad do pacote de corte de gastos. Então, dali para frente, realmente nossos investimentos sofreram. A gente teve rentabilidade negativa em dezembro e isso impactou a entrega, na verdade, da nossa cota em linha com a meta atuarial. Mas só para finalizar em relação a 2024, a gente teve no plano BD uma rentabilidade de 10,11%. Tá? A gente quase alcançou a meta, ficou em 98%. No plano CD, a gente teve 7,83% de rentabilidade, que alcançou 87% da meta. Então, a gente aproveitou, acho que foi um aprendizado 2024. A gente, como você falou, os cupons das curvas de juros aumentaram bastante, IPCA mais 8, IPCA mais 7,5%. Isso foi importante para a gente poder imunizar a nossa carteira. Então, o que é imunizar a nossa carteira, nosso passivo? A gente compra essa carteira, esses títulos públicos, nesses níveis excelentes de taxas de juros, para poder, no longo prazo, a gente trazer essa rentabilidade quando essa curva fechar. E o que aconteceu em janeiro, como você falou, já foi assim, o reflexo vamos dizer assim, desse planejamento de investimentos que a gente fez lá em novembro ainda, com o nosso planejamento, lembra que a gente fez a política de investimentos 2025, 2029, então a gente já contava com isso, e foi assim uma boa surpresa em janeiro, 1,34 de rentabilidade. A gente espera que durante o ano aí a gente consiga, mas falando um pouco de 2025, o 25 ele vai ser um ano de juros altos como foi 24, tá? E juro real alto também, em torno de 9%. Então, como eu falei, a gente já, nossa política de investimentos para 25, 29 já previa isso. Então, a gente montou o nosso portfólio justamente para conseguir aferir os melhores resultados possíveis em 2025. Que essa curva feche rápido, para a gente poder trazer essa rentabilidade, né? Eu nem quero muito que ela feche rápido, eu quero que ela feche de maneira gradativa, porque a gente vai saboreando os resultados mês a mês. Porque... como eu falei, é bom a gente olhar a fotografia, olhar o filme ao invés da fotografia. Essa abertura de taxa de juros, que no curtíssimo prazo faz, às vezes, que num mês você tem uma rentabilidade um pouco aquém, e às vezes compromete até o resultado de um período de 12 meses, mas é um nível de taxa que as entidades, as fundações todas devem adquirir, comprar, ter isso na carteira, porque esse nível de taxa de juros não se sustenta no médio e longo prazo. Então, à medida que essa curva vai fechando, a rentabilidade vem, e é dessa forma que, às vezes, o participante nosso, quando olha, vê assim, poxa, a Fabasa teve um resultado de 1,34, como teve agora em janeiro.
e o CDI foi 1,01. Por que teve 1,34? Como foi isso? Na verdade, são esses investimentos que a gente faz no passado, é como se fosse um plantio, né, numa agricultura. Você planta no início, você não vai ter o resultado daquela. Só quando você for colher lá na frente. Então, a gente, por ser investidor de longo prazo, tem essa predisposição de buscar esses ativos, né, olhando a relação risco-retorno, e à medida que eles vão performando, vai entregando um resultado para o participante. Eu acho que essa é realmente uma política que a gente tem feito e que a gente deve continuar a adotar, né? Não, eu acho que sim, e você falou um ponto importante que é o risco-retorno. Se a gente for ver o risco, a volatilidade da carteira da Fabasa, ela é muito pequena, tá? Eu acho que isso é importante, a gente ter uma cota que não balance muito, tá? Um investimento em renda fixa que a gente tem na nossa maioria que, poxa, tem uma volatilidade de 1,05. Isso aí, no longo prazo, essa volatilidade não machuca tanto a cota, tá? Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente faz lá, realmente, de tentar antever, né? A gente não prevê o futuro, mas a gente tem, vamos dizer assim, condições de acordo com o cenário econômico que a gente se encontra, de tentar verificar e viabilizar o melhor planejamento e estratégia possível para os nossos investimentos. Maravilha, Alexandre. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar antes da gente encerrar o nosso bate-papo? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode falar dos agradecimentos agora, tá? Acho que a gente foi bem completo aqui. Falamos um pouco do cenário 24, falamos do cenário 25, da nossa performance em 24, perspectivas para 2025. Eu acho que é muito importante ter essa interação com o nosso participante, eu gosto muito, e que seja o primeiro de muitos, tá? Mas antes de encerrar, eu queria agradecer aqui a equipe Fabasa pela receptividade. Eu entrei agora não, né? Vamos fazer um ano, mês que vem. Eu entrei em março de 24. Agradecer pela receptividade, os membros da governança, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, aos participantes também que mandam mensagens para a gente. É muito bom ter essa interação com os participantes, é enriquecedor para a gente. E é isso, e falar para eles que a gente trabalha aqui duro todos os dias para trazer o melhor resultado possível, tá? Maravilha, Alexandre. Obrigado aí. Realmente é um bate-papo interessante. Eu acho que a gente conseguiu cobrir praticamente tudo. E você, participante, se tiver alguma dúvida, alguma questão, traz para a gente, pode utilizar os nossos canais de comunicação, né? Nós temos o e-mail, nós temos não só o telefone, mas também todas as redes sociais. A gente está sempre disposto e disponível para tirar qualquer dúvida, né, em relação a investimentos, também aos planos de benefícios. A nossa ideia aqui é trazer sempre a informação para vocês. Agradecer também a toda a governança, aos nossos colaboradores, e que a gente, como o Alexandre bem colocou, a gente está trabalhando diuturnamente para trazer os melhores resultados para a Fundação. E em breve, nós vamos trazer outras novidades sobre outros setores, e fiquem atentos aos nossos comunicados. Um abraço a todos e até mais.